Fala galera, Deia na área, tá começando mais um Love the Problem. E como eu comecei Love the Problem e não falei qual que era o tema, tô eu aqui gravando uma introdução, uma patada pra dizer que a gente vai falar de chegando no universo de tecnologia, focado pra nós mulheres. Muito bom, agora sim, solta a vinheta, Léo! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Então bora lá, meninas! Ai, que alegria de receber vocês aqui, que honra de ser anfitriã do Love the Problem. Meu Deus, a gente fala que quando a gente vem pro Love the Problem, a gente sabe que subiu na vida, né? Que é uma honra, fico até emocionada, meu sovaco até tá suado. E aí, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Fran, por favor, conta um pouquinho de você pra gente. Então, eu sou Fran, eu tenho 39 anos e comecei a trabalhar como software developer recentemente, vou dizer assim. Na real, mais ou menos essa semana eu completo 1 ano que eu terminei o meu bootcamp. E então, eu tô morando na Alemanha. Por que tão pouco tempo eu tô trabalhando nessa área? Porque antes, na real, eu era professora de Química no Brasil, no Instituto Federal de Santa Catarina, onde eu trabalhei por mais ou menos uns 8 anos como professora lá. E com a mudança pra cá, eu precisei decidir o que fazer do ponto de vista de carreira, principalmente considerando que aqui não seria possível trabalhar como professora de Química por vários motivos. Enfim, acho que uma breve apresentação, né? Pra gente começar, depois posso falar mais conforme surgir interesse. Mônica, por favor, fala um pouquinho de você pra gente. Oi, boa tarde. Eu sou a Mônica, eu tenho aí 30 anos. Eu sou desenvolvedora front-end, eu sou mentora na laboratória e eu tô na área aqui de TI desde 2019. Eu me formei no bootcamp da laboratória e comecei trabalhando na laboratória como mentora. Então, desde o começo da pandemia aí, eu tô aí nessa luta. Caraca, que legal. A gente vai falar desse mundo, né, de como é pra gente chegar no universo de tecnologia e, principalmente, sendo mulheres. Eu comecei a trabalhar com tecnologia quando eu tinha 16 anos. A minha mãe falou assim, olha, você tem que entrar na escola, no colégio técnico, eu quero que você comece a trabalhar logo. Eu tinha uns 14, né? E aí, quando eu entrei, eu falei assim, eu vou fazer tecnologia porque dizem que é o futuro. E só que pra mim foi super difícil, porque primeiro eu era uma das poucas meninas ali da sala, né? Segundo que eu tinha pouquíssima experiência com computador em si. Internet muito menos. Né? Naquela época, a internet na casa era discada, gente. Entregando a idade aqui. E foi muito difícil pra mim conseguir me adaptar, aprender a programar, aprender tecnologia, conseguir me apoiar nos meus amigos ou amigas. As meninas sempre vinham com uma coisa de tipo, isso não é pra mim. Encontrava uma dificuldade e tinha um pouco dessa mentalidade de que isso não é pra mulher. Até uma hora que eu comecei a virar o jogo, né? Então eu falei assim, cara, eu sempre fui nerd. Eu não vou ficar dependendo de homem pra fazer minhas lições. Eu vou aprender essa porra. E comecei a tirar dúvida com os professores, que eu morria de vergonha, tirar dúvida, mostrar que eu não sabia. E aí eu comecei a tirar dúvida, comecei a desenvolver. Com 16 anos comecei a trabalhar na área de tecnologia. Fui desenvolvedora, fui tester, aí virei analista. Aí de repente comecei a ir mais pra área de liderança, fui pra agilidade. Hoje eu já não considero que eu trabalho mais com tecnologia, mas sim com inovações em negócio por meio da agilidade. E queria pedir para que vocês me contassem também como que foi essa transição de carreira para vocês e, principalmente, quais foram as dificuldades. Então, no meu caso, especificamente, eu sabia que eu teria que fazer uma transição de carreira a partir do momento que eu e meu marido, a gente tomou a decisão de mudar para a Alemanha, né? A dificuldade foi o que eu vou fazer, né? Ainda mais, estando em outro país e tal. Então, eu tinha as limitações em relação à língua. Foi para uma área de ciências humanas, me ferrei, porque, né, vai exigir o alemão e não, meu alemão ainda não tá nesse nível. Então, o que eu pensei antes de sair do Brasil foi, vou me envolver o máximo possível em projetos em que eu possa ser voluntária, em coisas diferentes que eu já fiz até hoje, mas vinculados com projetos que são voltados para
ou incentivar mulheres para a área das ciências naturais, ou incentivar mulheres para a área de tecnologia. Por quê? Porque quando eu trabalhava como professora no Instituto Federal, eu tinha, no ano que meu marido recebeu a proposta de emprego aqui na Alemanha, eu tinha acabado de ganhar um projeto grande do CNPq, em que eu concorri, que a proposta era exatamente essa, estimular a entrada de mulheres nas áreas em que nós somos minoria, né? Como as áreas científicas e tecnológicas. E para mim foi uma decisão muito difícil abrir mão desse projeto que era tão caro para mim, vamos dizer assim, tão importante para mim, e era uma coisa que eu já vinha trabalhando há algum tempo dentro do Instituto Federal, mas eu precisei abrir mão do projeto. Então eu pensei, bom, já que eu não posso dar continuidade a isso ali no Brasil, eu vou tentar me envolver em projetos que existem por aqui. E aí, coincidentemente, meu marido estava trabalhando num espaço de coworking em que existia uma empresa voltada para ensinar programação para crianças, adolescentes e professores, e um dos projetos dessa empresa era o Coding Girls Club. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, eu preciso entrar em contato com essas mulheres e eu preciso me envolver nesse projeto a todo custo. Então, eu entrei em contato com elas e falei, eu sou voluntária, me voluntaria para fazer qualquer coisa que vocês quiserem, tirar foto dos eventos, dos clubes, eu quero participar do jeito que for possível. E aí, participando desse projeto como voluntária, eu acabei me interessando por programação, né? Porque eu via as crianças aprendendo programação e eu falei, quero aprender isso aí também. Aí eu comecei a aprender coisas muito simples, né? Scratch, com as crianças, assim. E a coisa foi tomando uma proporção que teve um momento que elas pediram, você não gostaria de fazer o nosso site pro Coding Girls Club? Eu falei, nossa, nunca fiz isso, mas posso tentar fazer. Vamos lá. Na época, eu não programei o site, eu, na verdade, fiz o protótipo do site e usei essas ferramentas, né, de montar site Wix, essas coisas assim, né, e tal. Só que ali foi o que mais despertou o meu interesse pela área da programação. Eu falei, nossa, eu acho que pode ser um caminho para fazer a minha transição de carreira. E aí eu comecei a pesquisar se existiam bootcamps que ofereciam cursos de graça, e eu encontrei uma ONG numa cidade próxima, aqui onde é que eu moro, em que eles oferecem um bootcamp para front-end e também para back-end, de graça para as pessoas. E aí eu me inscrevi, participei do processo seletivo, fui selecionada, fiz o bootcamp e desde então, foi só cada vez indo mais deep na área, né? Assim que eu terminei o bootcamp, o meu mentor, ele falou, olha, eu sugiro que você procure nesse momento um estágio antes de procurar direto uma vaga, porque é sempre bom para pegar experiência. Aí eu me inscrevi também em várias vagas, recebi vários nãos, mas uma empresa me aceitou. Eu fiquei como estagiária durante 6 meses lá, e no final do meu contrato de estágio, eles pediram se eu não gostaria de permanecer na empresa como full-time. E então, agora, em 25 de janeiro, eu completei 3 meses que eu tô trabalhando lá como full-time, e basicamente hoje eu trabalho como front-end, mas de vez em quando a gente tenta fazer algumas coisinhas no back-end, mas não é o meu forte, assim, obviamente. Front-end eu continuo aprendendo muito, tem muito para aprender ainda, né? Então, resumidamente, esse foi o meu processo. Eu acho que a Mônica pode falar dela, depois a gente conversa, troca figurinhas sobre as dificuldades que cada uma encontrou. Nossa, eu adoro ouvir histórias assim. Bom, eu na verdade acho que eu nunca realmente tinha pensado em transicionar de carreira, né? Eu sou da engenharia de materiais como formação. Era um curso também, né? As engenharias, muitas são de uma minoria feminina também. Mas eu nunca pensei assim, né? Não, vou deixar de ser engenheira, vou fazer outras coisas. Terminei minha faculdade, eu fui pro mestrado. E aí, no mestrado, eu comecei a sentir isso. Eu comecei, acho que, sofrer um pouco mais, né? A identificação com a área. Eu comecei acho que, olhar mesmo pra mim, né? Putz, o que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer, sabe? A minha carreira não tá indo pra um lugar que eu gosto, que eu tô me sentindo feliz, tô me sentindo realizada. E foi aí que eu comecei a pensar. E aí, né, eu não tinha... Eu comecei a olhar também pro meu passado, né? Putz, eu tinha umas matérias de programação que eu super gostava, mas eu tinha muito isso que a Andrea comentou, de tipo, putz, não é pra mim, eu vou mexer com Linux, não vou saber nem ligar o computador, né? Eu tinha um medo, assim, que eu falava, gente, imagina que eu vou conseguir mexer nisso, né? Um monte de lógica, de matemática ali, tô de boa aqui, né? Sei mexer aqui, entrar na internet, tá de boa. Mas foi aí, nesse momento, durante o meu mestrado, que eu já tava começando a cogitar isso, essa transição. Eu era bolsista,
né, do mestrado, isso era o meu ganha-pão. Mas chegou um momento que, tipo, a bolsa vai acabar. Eu arranjei um trabalho na área de engenharia, de qualidade, mas não tava indo. Eu não tinha aquela motivação pra levantar da cama. Não tinha. E aí eu comecei a cogitar. Foi quando eu, conversando ali com os meus colegas no mestrado, que surgiu essa ideia, né? Então, aí eu comecei a pensar, falei, putz, cara, acho que faz muito sentido. É uma área que tá super em alta, que eu acho que, pô, a gente vai ter muito o que agregar, e aí eu foi. Aí eu falei, não, comecei a procurar, fiz um bootcamp também, né, eu fiz a laboratória, coincidentemente estava aberta, né, as inscrições na época, e deu tudo certo, assim, no processo, e assim, eu acho que esse processo de estar no bootcamp pra mim foi super difícil, é um momento assim que, né, eu felizmente eu pude me planejar financeiramente, né, não sabia o que ia fazer, como eu ia viver daqui pra frente, então eu me planejei financeiramente pra sobreviver aí uns tempos. Mas foi um período que meu marido me ajudou muito, tive muito apoio dele, né? Não dá pra viver com alguém rabugento do lado, né? Então, tava lá torcendo pra que desse certo. E eu acho que o período do bootcamp pra mim foi um período bem difícil. Foi muito puxado, tinha o mestrado que eu tava terminando, tinha o próprio foco ali no bootcamp, no aprendizado, muitas coisas novas que a gente, nem sabia que existia. E a incerteza, né, do que se vai dar certo, se no final você vai conseguir o emprego. Então era bem... Eu acho que acreditar em mim nesse momento, eu acho que foi o mais difícil, assim, acreditar que ia dar certo. Eu fico pensando, né, fiquei feliz de ouvir a história de vocês e ver que vocês tiveram apoio e que vocês tiveram programas, né, conheceram programas que ajudaram vocês a fazer essa transição, que já estão trabalhando na área, né, depois de tão pouco tempo de estudar, se dedicar, porque a gente sabe que a área de tecnologia é uma área quente, é uma área que precisa de gente, né. Na minha época, acho que eu passei eu passei por muitos medos também. Tanto de, talvez isso não é pra mim, eu não sou boa o suficiente, os meninos são melhores do que eu. Até que depois que eu entrei na área também passar por muita dificuldade, assim, de machismo. Por ser uma área muito masculina, acho que eu já contei isso mais de um episódio aqui, o quanto eu acabei me tornando uma pessoa masculinizada no sentido de fazer piada machista, de querer me enturmar, de querer pertencer, pra poder fazer parte daquele mundo, né? Enquanto, graças a Deus, quando eu fui mudando e conhecendo outras mulheres, isso foi mudando pra mim. E fiquei feliz de saber que hoje tem muito mais programas do que tinha na minha época. Pelo menos eu tô em contato com mais comunidades que apoiam mulheres a entrar nessa área de tecnologia. Então eu fico muito feliz de saber tudo isso. E eu sei que claro que não foi fácil, né? Não foi só, fiz o bootcamp, foi super facinho, que nem vocês falaram, né? Tem que estudar, tem que se preparar financeiramente e tudo mais. Mas desde agora que vocês entraram, queria ouvir um pouco da percepção de vocês. Por que vocês acham que, é tão difícil ter mulheres na área de tecnologia? Talvez isso tá mudando, né? Mas ainda é uma minoria, né? E porque vocês sentiram dificuldades com que fazem com que a gente acabe reforçando isso de que, isso não é pra mulher? Em termos de dificuldades, eu partilho também da mesma sensação que a Mônica, assim, né? Uma dificuldade, a primeira é conseguir acreditar que eu sou capaz de fazer isso, trabalhar como desenvolvedora, né? Então é quase que vira a cabeça em muitos momentos as crenças limitantes, assim, que às vezes são provenientes da nossa criação, mas muitas delas também são provenientes da sociedade, do jeito que a sociedade vê como deve ser um desenvolvedor, né? Como um desenvolvedor deve trabalhar. Eu acho que vem um pouco dessa síndrome de impostor, né? Que todo mundo tem, mas eu acho que aflige um pouco mais as mulheres, até pela sociedade machista que a gente vive. A gente não tem muitas mulheres que a gente pode olhar e falar, nossa, quando você pensa num desenvolvedor, a primeira coisa que vem na sua mente é um homem. Você não pensa num desenvolvedor, E assim por diante, como muitas outras profissões. Então acho que tem uma questão do machismo na sociedade, da gente achar que não é suficiente. E a gente também não ser muito estimulada, né, como mulher. A gente não é muito estimulada a ser cientista, a trabalhar com coisas que vão ser desafiadoras. A gente é muito estimulada a brincar, de boneca, de casinha, de cuidar de neném. Eu acho que isso também acaba fazendo com que a gente ache que não é nosso lugar. E tu, Mônica, o que você vê hoje, por exemplo, no mercado? Sente essas dificuldades também ainda de poucas mulheres estão ainda tendo essa coragem de entrar nessa área? Estão vendo que não é pra elas? Nossa, eu super concordo com o que vocês falaram. E eu acho que a gente, né,
a gente tem uma questão de perfeccionismo, né? A gente quer que vai fazer assim, ó, não, antes de você mostrar pra alguém, tem que estar redondo, tem que estar perfeito, lindo e maravilhoso. E não é bem assim, né? A gente sabe que, tipo, a gente vai errar muitas vezes, né? Em programação a gente mais erra que acerta. Então, eu acho que isso trava um pouco a gente, assim. A gente, puto, não tá bom o suficiente. Sendo que, na verdade, o que eu vejo muito, né? Por exemplo, candidatura de vagas, né? Putz, as mulheres, elas têm medo de se candidatar porque não atende lá 100% dos requisitos. As outras pessoas vai lá, uma vaga, vai candidata, nem leu direito o que tá pedindo e tá lá. Então, eu acho que tem também essa questão que, não sei se é cultural, não sei de onde vem, mas eu acho que a gente acaba realmente cobrando muito da gente mesma. Eu concordo total contigo em relação a isso. Eu, inclusive, já vi alguns dados de pesquisa sobre isso, de que nós, mulheres, realmente, a gente tende a se inscrever para vagas que a gente só completa 100% do que está sendo requisitado ali, enquanto os homens, em torno de uns 60%, assim, eles já estão aplicando para aquela vaga. E, particularmente, isso aconteceu comigo também quando eu estava aplicando para vagas de estágio. Eu falava pro meu marido, eu não vou aplicar para essa vaga aqui, não faz sentido nenhum, olha o que eles estão pedindo, tipo, eu acabei de sair do bootcamp. Ele dizia, tá, mas e por que tu não aplica e deixa eles decidirem e tal? Aí eu ficava, tá, faz sentido, mas no fundo, tipo, tinha essa questão do perfeccionismo que a Mônica colocou, e eu concordo muito com isso, que a questão de programação, você tem que se expor, é uma profissão em que você tem que estar expondo o tempo inteiro o que você não sabe fazer, muito mais do que o que você sabe fazer, porque se você ficar totalmente bloqueada, parada em alguma coisa que você não consegue desenvolver, você tem que perguntar para alguém mais que tá, ou um sênior, ou um colega seu que sabe um pouco mais que você, como resolve isso aqui? Ou às vezes até, tipo, você não consegue ver um micro detalhe que tá gerando um determinado bug lá. Então isso já é uma exposição de você dizer, olha só, não tô conseguindo fazer, ou tô fazendo errado aqui e tal. E eu acho que nós mulheres não somos ensinadas, quando a gente é criança, a ter esse despojamento. Se tá errado, tá tudo bem. É pra tu aprender, entendeu? A gente vai aprender exatamente a partir dessa troca do que você não sabe fazer ou que tá fazendo errado. E pra mim, eu volto, assim, quando eu penso nessas coisas, eu volto a lembrar também de um dado de pesquisa que eu li, na época eu tava fazendo um projeto lá no Instituto Federal, que até mais ou menos ali uns 8 anos de idade, as meninas tendem a ter o mesmo comportamento que os meninos nas aulas de ciências. E a partir dali, as coisas começam a mudar. As meninas não fazem mais tantas perguntas que nem os meninos em sala de aula, porque existe um tratamento diferenciado entre alunos e alunas. Então, já começa essa segregação até para profissões, vamos dizer assim, já muito cedo. Né, na verdade, o estímulo que, na minha época, pelo menos, eu jamais imaginaria meu pai ou minha mãe me dando de presente um carrinho, ou até mesmo um computador, alguma coisa assim, né? Jamais. O brinquedo clássico era sempre a boneca, que nem você falou, Andréia, né? Um kit de cientista, né? Isso. Eu fiquei pensando até mesmo depois, essa questão de como é difícil a gente dizer que não sabe algo, independente da área que a gente tá. Acho que se colocar vulnerável já é uma coisa complicada. Nós, como mulheres, também, quanto a gente é exigida de ser perfeita, né? Então eu tenho que ser bem-sucedida, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser gostosa, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que cuidar da casa. E, cara, é difícil dar conta de tudo isso, né? O quanto a gente precisa aprender a pedir ajuda também, e aprender a dividir e também a frustrar quem gera tanta expectativa em cima da gente, né? Não assumir tudo pra gente fazer. Mas eu lembro de quando eu comecei assim, foi que eu contei, né? Eu falei, eu vou fazer, eu vou desenvolver, eu vou aprender essa bodega aqui. E aí quando eu comecei na área foi super difícil, porque eu me lembro de algumas situações quando eu ainda tava começando a desenvolver, o quanto eu fui maltratada por outros colegas homens, porque eu não sabia alguma coisa. Ou quando eu tirava dúvida com um chefe meu, que deveria trazer as regras pra gente desenvolver, ele me respondia torto, mas quando era um homem, ele respondia direitinho. Ou quantos tipos de assédio, seja moral ou assédio sexual, eu sofri por ser mulher, quando os caras não tinham coragem de falar no mesmo tom com outros caras. Então, só que isso foi há muitos anos atrás, né? Eu falei pra vocês, eu comecei a desenvolver com 16 anos, hoje eu tô com 35, faz quase 20 anos! Eu não sei como é que tá hoje em dia mais, né? A sensação que eu tenho dentro das empresas nas quais eu vou
que hoje o mundo tá mais respeitoso, principalmente agora nessa fase de home office, em que você chega, entra, conversa, faz a reunião e já sai, não tem muito brincadeirinha, né? Quando você tá mais, talvez, presencial, tá num bar com o pessoal, talvez saiam mais brincadeirinhas machistas, assim. Mas eu tenho uma sensação de que hoje tá mais respeitoso. E aí queria ouvir de vocês, né? Como que vocês sentem que tá o mercado pra mulher hoje, nesse quesito de machismo. Eu acredito que melhorou muito também. Nossa, eu acho que não dá nem pra comparar o quanto que a gente evoluiu nesse sentido. Mas sempre tem, né? Eu acho que essa luta ainda vai durar bastante tempo ainda. Eu escuto ainda muitos relatos de acontecer esse tipo de como você contou, André, eu ainda escuto isso de ex-alunas, de colegas, mas eu acho que a gente tá um pouco mais alerta a isso. As empresas acho que estão olhando mais pra diversidade, né? A diversidade, ela melhora o rendimento das empresas, então eu acho que, em geral, né, em linhas gerais, eu acho que estamos tendo um avanço aí nessa área. Eu partilho também da mesma impressão, que a gente tem avançado bastante nos últimos anos. Eu sinto agora mais essa necessidade mesmo de incentivar com que mais meninas se interessem por áreas que não são comumente vistas como áreas para mulheres. Eu acho que esses projetos que trabalham tanto que nem o projeto que a Mônica está trabalhando, mas também esses que vão lá nas crianças, nas escolas, com os adolescentes, no ensino médio e tal, esses projetos também são muito fundamentais, assim, para fazer com que as meninas possam se enxergar, né, nesses campos, e aí isso fazer também com que aumente o número de mulheres nessas áreas em que nós somos subrepresentadas. Eu não sei se a Mônica também tem essa impressão, e você também, André, mas para mim, quando eu comecei a trabalhar agora nessa empresa, eu cheguei para fazer estágio e eu vi que tinha pelo menos uma mulher desenvolvedora, foi uma sensação, assim, de um alívio tão grande. Eu falei, ai, nossa, pelo menos uma mulher desenvolvedora no time, assim. Eu não sei como seria. Eu acho que seria muito mais difícil para mim fazer esse ingresso, né, no mercado de trabalho, né, nessa empresa, se não tivesse nenhuma mulher lá. Eu não me sentiria como eu me sinto com alguém com quem eu me identifique. Porque os meninos, eu tenho uma relação muito boa com os meus colegas homens e tal, mas é diferente. É diferente, eu sinto como se uma não solidão, vamos dizer assim, ali dentro, em termos profissionais, assim, alguém que eu posso buscar e vai ter coisas que ela vai conseguir se identificar com o que eu tô falando e que nenhum outro, os meninos não vão, por backgrounds diferentes, por ter visões diferentes, considerando que nós somos mulheres, assim. Nossa, o alívio que me dá, até hoje, assim, se eu chegar num time e ver que tem outras mulheres, até hoje, com 35 anos, e até hoje eu sinto esse alívio. Até hoje me dá um nervoso de eu chegar numa sala de reunião e ser a única mulher. Porque você começa a falar, as pessoas não vão me ouvir aqui. As pessoas não vão me compreender. E eu lembro, na época que eu era desenvolvedora, assim, eu já cheguei a ser a única desenvolvedora, assim, no andar. Se eu olhar, assim, ser a única mulher que tinha no andar. E ficar com medo, assim, das roupas que eu ia usar pra trabalhar. De eu chegar e todo mundo ficar olhando. Nossa, era horrível. E por isso que eu falei, assim, já faz quase 20 anos, muito mudou. Não só porque tem mais mulheres na área, mas porque os homens também estão mais conscientes, as empresas estão mais conscientes. Então hoje, além de tudo mais, que era uma próxima coisa que eu ia falar, tem muito mais incentivo e programas para incentivar as mulheres a entrar na área de tecnologia, o que eu acho ótimo, porque não existe diferença biológica nessa questão de aprendizado quanto à tecnologia. Então não faz sentido a gente achar que não é pra gente. E aí, se vocês puderem contar um pouquinho pra mim os programas que vocês conhecem, que a gente pode passar pra esses ouvintes, né, pra todo mundo que tá ouvindo a gente, pra que elas, se bater no coração, elas possam se inscrever também, entrar. Nossa, não, é que você falou, Andréa, tipo, nossa, dos programas que tem, aí eu já começo a lembrar das mensagens que eu tenho, tipo, uma lista de programas, né, pra programação, tanto só pra mulher, quanto pra mulheres negras, quanto pra trans, e, tipo, eu não saberia te dizer tudo, assim, porque, tipo, felizmente estamos tendo esses programas. Eu tava até procurando aqui pra ver se eu achava essa listinha aqui, porque realmente tem. É feliz, né? É bom que tenha, por enquanto, né? Mas o ideal seria que não tivéssemos, que todas essas pessoas tivessem acesso, né? Tivesse essa liberdade de poder ocupar esses lugares, né? Mas não tem problema, gente, porque agora eu lembrei, até agora eu não falei do nosso backstage, mas essa listinha a Mônica vai passar pra gente e eu vou deixar no backstage, que é k21.link/.
youtube.com/love the problem. Beleza? Tá aqui o meu check. Dá um check aí que eu falei do backstage, eu não esqueci. Mas então, Mônica, conta pra gente do programa do laboratório, como é que funciona? Vamos lá, laboratório, né? Ele é um bootcamp de 6 meses. Aqui no Brasil, de front-end, né? Nos outros países a gente tem o bootcamp também de UX. Mas é um bootcamp imersivo, né? Quando a gente fala imersivo é porque ele exige, ele demanda, é bem puxado. A gente pede uma presença de segunda a sexta durante o período da tarde, então tem um comprometimento aí de presença e dedicação, mas é totalmente remoto. Então, com a pandemia, a gente começou o sistema remoto, dando aí oportunidades para todas as mulheres do Brasil estarem participando. E a gente também trabalha, né? A gente tem uma metodologia própria da laboratório, a gente não tem aulas, mas a gente também trabalha habilidades socioemocionais, a gente trabalha com ágil, né, que é simulando aí um ambiente de trabalho. É muito focado na autoaprendizagem, né? A gente sempre fala que é para que a aluna, a estudante, ela saia de lá conseguindo se adaptar em qualquer ambiente, né? Em qualquer linguagem de programação. Muitas das nossas alunas, às vezes, vão para uma outra linguagem, elas estudam front-end 6 meses e aí depois conseguem uma oportunidade em back-end e elas vão e elas aprendem. Então, a nossa formação ela é realmente focada nesse autoaprendizagem, né? No aprender a aprender e poder se adaptar em qualquer tecnologia, em qualquer ambiente de trabalho. Muito bom. Você tem alguma indicação? Essa ONG que eu acabei fazendo o curso aqui, ela também, depois eu fui descobrir que ela existe no Brasil. Chama Tech Labs Curitiba, e a pegada deles é muito similar à que a Mônica falou, que elas têm lá, que é focada mais no processo mesmo de autoaprendizagem. Eu não sei exatamente como funciona o Tech Labs em Curitiba, mas o daqui além das aulas que nós tínhamos que seguir, o curso que a gente tinha que seguir, a gente tinha encontros semanais com o nosso mentor e um projeto em equipe, uma equipe multidisciplinar para entregar um projeto no final do curso. E além de outros social calls, com daí todo mundo que estava inscrito. Acredito que o Tech Labs Curitiba siga o mesmo padrão, assim, já que eles são da mesma rede, vamos dizer assim. Para mim foi uma experiência muito boa. Acredito que seja uma opção também no Brasil. Mas assim como a Mônica, também eu sei que não tenho contato direto, mas eu sei que existem muitos projetos, programarias, que, se não me engano, nasceu em Florianópolis, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. E tem, muitos projetos incríveis rolando e acontecendo no Brasil. Sim. A K21 mesmo está patrocinando um projeto Asterisco Lab para mulheres negras e pessoas trans para entrar na área de tecnologia, mas mais para a área de agilidade, né? Inovação e negócio e agilidade, não tanto de desenvolvimento em si, mas também indo para esse mundo digital. E aí também vou deixar o link lá no backstage para vocês. Meninas, muito bom, curti bastante o papo de vocês, muito bom saber a história de vocês, muito bom ver que o mercado tá mudando, que as coisas estão melhorando, sabe? Acho que é uma esperança. E o quanto a diversidade é importante também para as empresas, né? Para os negócios. Ter pontos de vista diversos faz com que a gente inove mais, tenha mais segurança psicológica, porque eu vou ter opiniões diferentes, eu vou aprender a conviver com quem pensa diferente de mim e criar ambientes melhores de trabalho e, consequentemente, melhores resultados, né? E queria ouvir de vocês também, se vocês têm algum recado final. E pra quem tá ouvindo a gente, também, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Fran e da Mônica, também vou deixar no backstage um cardzinho com elas e as redes sociais e onde vocês podem encontrá-las. Mas, meninas, já agradecendo aqui, por favor, deem seus recados finais pra galera. Vamos lá, eu acho que, né, se você é mulher, você tá passando por um momento de carreira aí que você tá pensando em mudar, considere, né? Não vou dizer, vai, porque eu acho que a pessoa também tem que conhecer um pouquinho onde vai pisar. Então, considere essa área. Vai ter desafios, como muitas áreas sempre tem, mas é uma área que, assim, vale a pena. Ela te traz satisfação, ela te traz retorno e é legal, é muito satisfatório ver e ouvir, né, histórias de mulheres entrando no mercado, tanto nas áreas de ciências também. Eu fico muito feliz de a gente estar ocupando esses lugares. E é simplesmente assim, eu acho que o meu recado vá e ocupe o lugar que você quiser ocupar, assim, né? Só vai. Maravilhosa, Mônica.
Eu partilho também passaria o mesmo recado para as mulheres, concordo totalmente com o que a Mônica falou, acho que fazer uma transição de carreira, independente se for para a área tecnológica ou não, passa por um processo de autoconhecimento, né, de a gente entender das nossas próprias limitações, os nossos quereres, nossos desejos, e ao fazer essa análise, acho que é importante, principalmente para nós mulheres, a gente avaliar o que disso é meu e o que disso vem da sociedade, o que disso, na verdade, foi introjetado em mim, assim. Então, faz essa análise e não tenha medo de experimentar. Eu sei que é fundamental e assim como a Mônica, eu também me considero uma pessoa privilegiada no sentido de que eu pude ter um tempo para fazer essa transição de carreira com reserva financeira. Eu sei que muita gente não tem essa possibilidade, não tem essa oportunidade, esse privilégio, mas se você tem, eu acho que você pode, então, aproveitar um tempo para se planejar e experimentar. Existem esses projetos incríveis, existe laboratoria, existem muitas opções, espaços onde é que você pode experimentar se, de fato, a área tech é a sua área ou não. E para quem não tem o privilégio de fazer, quem sabe, um stop, também existem opções em que você consegue conciliar trabalho com um curso de formação nessa área. Então, bora lá se aventurar, experimentar, não tenha medo, porque mesmo se você for cair, mulher, num espaço de trabalho predominantemente masculino, vão existir outras mulheres para te dar suporte e até mesmo colegas homens para te dar suporte hoje em dia. E não tenha medo de errar, que nem a gente já falou antes. E assim, coragem não é ausência de medo, né? É tentar apesar do medo. Então, se a gente pudesse terminar assim, seria... Tenham coragem apesar do medo. Imagina, eu era uma menina de 16 anos, entrando numa área super masculina. Passei por diversos assédios, mas isso não foi fácil. Mas me fez ficar mais esperta, me fez correr atrás das coisas que eu queria, me fez aprender até a me defender um pouco melhor e me fez ter uma independência financeira muito rápida. E isso me ajudou também a conquistar outros sonhos na minha vida. A área de tecnologia é uma área que está super em alta, assim como a área de agilidade, então aproveitem essa oportunidade, sabe? Estudem, se inscrevam nos programas, peçam ajuda, peçam mentoria, né? Emprego tem. A gente precisa, obviamente, né, estudar, se preparar e contar com a ajuda uma das outras. Por isso que comunidade é uma coisa tão importante, porque a gente vai se apoiar nesse caminho. Eu posso te fazer uma pergunta, Andréa? Pode, claro. Porque se a gente for ver, eu e a Mônica... Bom, a Mônica já era, vamos dizer assim, da área técnica, né, engenharia, embora não fosse programação, mas ela já era de uma área bem tecnológica. E eu e ela fizemos um movimento de afunilar para programação. Você fez o movimento inverso, de, tipo, né, sair da programação e ampliar. O que te levou vamos dizer assim, a fazer essa transição para outro universo que não o da programação, assim? Foi um pouco natural. Acho que quando eu programava, na minha época, que hoje provavelmente já não é mais assim, né, pelo que eu vejo, mas na minha época, quando a gente programava, a gente cuidava de coisas muito pequenininhas, assim, eu não entendia muito o propósito daquilo que eu tava fazendo. Então, era quase tratado como máquina, assim, programa, você tem que fazer isso aqui. Então, você tinha um lado investigativo, analítico ali, mas não um lado tão sistêmico, de entender o que estava acontecendo, o propósito por trás. Então, isso eu sentia um pouco de falta. E também eu comecei a sentir falta de interagir com gente. Porque eu ficava com o computador o dia inteiro e meus colegas programadores, né? E é louco, porque quando eu entrei na área de tecnologia, eu falei assim, eu vou mexer com o computador porque tá em alta e também porque eu não quero lidar com gente. Só que depois de um tempo eu comecei a sentir mó falta de interagir. E aí eu era programadora tal, fui pro Canadá fazer um intercâmbio. Então já tinha minha independência financeira, vendi meu carro, fui fazer intercâmbio no Canadá, fiquei 6 meses estudando lá. Quando eu voltei, a mesma consultoria que eu trabalhava antes me deu a oportunidade de virar analista. Então já parei de programar aí. Então foi muito natural. Mas eu acho que é porque eles já tinham visto em mim uma pessoa que gostava de se comunicar. E aí eles falaram, por que você não volta mais agora como analista? E aí foi um caminho natural. Até que eu encontrei o mundo da agilidade e encontrei um mundo muito melhor e muito mais sustentável também para se trabalhar, que eu acredito que é um ótimo meio de ajudar as empresas a garantir bons resultados, deixando as pessoas vivendo de uma maneira sustentável, né? Ai, que bom que você fez essa pergunta, né? Gratidão. Nossa, é muito massa te ouvir também. É, muito bom ver a história de vocês. Tô muito honrada de estar aqui no Love the Problem. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Fico honrada
de ter sido host hoje. Fico honrada de ter ouvido a história de vocês, de ter conhecido vocês melhores e muito feliz de que a gente está cada vez mais se apoiando, se ajudando como comunidade, como mulheres. A gente ainda precisa disso. Talvez no futuro não mais, mas a gente ainda precisa. Gratidão demais. Beijo grande, gente. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.